Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Esses relatos me foram repassados por pessoas que realmente viveram em conventos e que com muito receio me enviaram suas histórias para que possamos compartilhar com vocês. Então vamos começar. Meu nome é Irmã Cecília. Servi como freira no Convento do Silêncio, localizado nas montanhas de Minas Gerais, próximo à pequena cidade de Ouro Branco. Durante décadas, esse convento foi um refúgio de paz e oração, até que algo sombrio tomou conta do lugar. O Convento do Silêncio recebeu esse nome por sua localização remota e pela disciplina rígida que exigia o silêncio absoluto das freiras. Porém, em 1983, uma série de eventos inexplicáveis começou a perturbar a calma do local. Tudo começou quando a irmã Beatriz, uma noviça de apenas 19 anos, desapareceu misteriosamente durante uma noite fria de inverno. Sua cama estava vazia ao amanhecer, e apesar das buscas, nenhum vestígio dela foi encontrado. As outras freiras acreditavam que ela havia fugido, mas eu sabia que algo mais sinistro havia ocorrido. Nas noites seguintes, comecei a ouvir sussurros pelos corredores escuros do convento. Eram vozes baixas, quase imperceptíveis, mas que traziam uma sensação de frio intenso e medo. As velas se apagavam sozinhas, e sombras se moviam pelas paredes, mesmo quando eu estava sozinha. Uma vez, enquanto rezava na capela, senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura encapuzada, com olhos vazios, parada no fundo do corredor. Ao tentar me aproximar, ela desapareceu como se nunca estivesse ali. O terror culminou quando, uma noite, fui acordada por um grito angustiado. Corri para a origem do som e encontrei a irmã Clara em um estado de pânico, apontando para o poço no pátio do convento. Quando olhei para dentro do poço, vi algo que jamais esquecerei: o corpo da irmã Beatriz, flutuando na água escura, com os olhos arregalados e a pele pálida. Os superiores tentaram encobrir o incidente, alegando que a jovem havia se afogado por acidente. Mas o que eles não sabiam era que eu tinha visto a figura encapuzada novamente na noite anterior, e que a presença maligna ainda habitava entre aquelas paredes. Pouco depois, o convento foi fechado, e as freiras foram transferidas para outros lugares. Até hoje, o Convento do Silêncio permanece abandonado, mas quem se aproxima de suas ruínas diz que ainda ouve sussurros ao vento e vê sombras espreitando nas janelas. Eu sou o Padre Antônio, e fui o confessor no Convento da Cruz, situado na Serra do Rio de Janeiro. Meu trabalho me permitiu ouvir os segredos mais profundos das freiras, mas nunca estive preparado para os horrores que vivi ali. O Convento da Cruz tinha uma história longa e turbulenta, marcado por lendas sobre o terreno onde foi construído. Diziam que antes de ser um convento, aquele lugar abrigava um antigo cemitério indígena. As freiras, no entanto, nunca acreditaram nessas histórias, até que os pesadelos começaram. Uma das freiras, a irmã Maria, começou a ter visões aterrorizantes. Ela me confessou que via figuras sombrias rastejando pelos corredores à noite e ouvia gritos de sofrimento que pareciam vir das profundezas da terra. Eu, como confessor, tentei acalmá-la, dizendo que eram apenas pesadelos, mas algo dentro de mim me dizia que havia mais naquela história. As coisas pioraram quando outras freiras começaram a relatar experiências similares. Portas que se trancavam sozinhas, crucifixos que caíam das paredes e sombras que pareciam ganhar vida própria. A tensão no convento crescia a cada dia,
e a atmosfera se tornou insuportável. Uma noite, enquanto rezava na capela, ouvi o som de passos pesados atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura alta e deformada, com olhos brilhando em um vermelho sinistro, parada à entrada da capela. Eu tentei pronunciar uma oração, mas as palavras morreram em minha garganta. A figura começou a se aproximar lentamente, e eu senti uma frieza paralisante tomar conta de meu corpo. Em um ato desesperado, lancei água benta em direção à criatura. Ela soltou um grito inumano e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Depois disso, as manifestações paranormais se intensificaram, atingindo seu ápice quando encontramos a irmã Maria, morta em sua cela, com um olhar de terror congelado no rosto e as mãos crispadas como se tivesse lutado contra algo invisível. O convento foi exorcizado, e as freiras foram transferidas para outro lugar, mas o convento da Cruz ficou conhecido como um lugar amaldiçoado. Até hoje, as ruínas do convento são evitadas pelos habitantes locais, e ninguém ousa se aproximar após o cair da noite. Eu sou o irmão Gabriel, antigo zelador do Convento das Sombras, localizado na região do interior da Bahia. Minha função era cuidar do local, mas o que testemunhei lá me assombra até hoje. O Convento das Sombras ficava isolado, no alto de uma colina, cercado por uma densa floresta. Suas paredes de pedra antiga pareciam guardar segredos de séculos, e o clima ali era sempre pesado, como se algo sombrio pairasse sobre o lugar. Tudo começou quando uma nova freira, Irmã Teresa, chegou ao convento. Desde sua chegada, as coisas começaram a sair do controle. Os sinos da capela tocavam sozinhos à meia-noite, e a cruz de madeira que ficava no altar principal foi encontrada quebrada, sem que ninguém tivesse entrado na capela. Uma noite, enquanto fazia minha ronda habitual pelos corredores, vi uma sombra passar rapidamente por uma das janelas do convento. Fui até lá, mas não havia ninguém. Ainda assim, senti uma presença me observando. Meu coração disparou, e eu me apressei a terminar minha ronda, mas o sentimento de ser vigiado não me deixou em paz. Dias depois, Irmã Teresa foi encontrada em estado de choque, murmurando sobre olhos que a observavam na escuridão e vozes que a chamavam pelo nome. Ela estava tão aterrorizada que não conseguia dormir, e seu estado mental deteriorou rapidamente. Em uma manhã, ela foi encontrada morta em sua cela, com a expressão de pavor congelada em seu rosto. Após a morte da Irmã Teresa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Sombras começaram a se mover pelas paredes, sussurros ecoavam pelos corredores vazios, e uma sensação opressiva de maldade tomava conta de quem entrava na capela. Uma vez, ao acender as velas do altar, vi uma figura encapuzada no canto da capela. Quando me virei para confrontá-la, ela desapareceu, deixando apenas um rastro de frio e escuridão. O convento foi abandonado pouco tempo depois, e as freiras foram levadas para um lugar mais seguro. Eu fui um dos últimos a deixar o local, e enquanto trancava as portas pela última vez, ouvi o som de passos atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Hoje, o Convento das Sombras está em ruínas, mas aqueles que se aproximam dele à noite relatam ver sombras espreitando entre as árvores e ouvir os sinos tocando sozinhos na escuridão. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.